E a gente convida agora Ricardo Santos, da AME Alagoas. Ele é médico especialista em cardiologia clínica, ecografia, UTI, emergências clínicas. Presidente da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, lá em Maceió, e presidente da Associação Médica Espírita de Alagoas. Ele vai abordar o tema com a gente, da alma ao corpo em 50 minutos. Bom dia mais uma vez. Um abraço da Associação Médica Espírita de Alagoas e o meu agradecimento por esse privilégio de estar participando desse maravilhoso e importantíssimo evento. Então, ratificando o que o Sérgio tão brilhantemente colocou, é uma dificuldade enorme para todos nós aceitarmos um novo paradigma que venha a modificar a construção do nosso conhecimento, a profissão que nós abraçamos, a atividade que desempenhamos. Então é uma atitude das mais adequadas para o nosso crescimento, termos exatamente essa abertura que nos proporcione enriquecer a nossa vida com novas possibilidades. Bom, em que pese o que as religiões primitivas, o conhecimento espiritual, a contribuição das religiões primitivas, no que diz respeito à espiritualidade, à imortalidade da alma e todas as grandes evidências dessa realidade, em que pese, milênios depois, com o florescimento do pensamento filosófico, através dos grandes luminares, como, por exemplo, Hipócrates, Sócrates, Platão e Aristóteles, que nos trouxeram a concepção da existência do espírito eterno e imortal, da imortalidade e até da reencarnação, como uma resposta a todas as indagações humanas, a explicação dos porquês das nossas vidas. Então, apesar do que a física quântica, há mais de um século, vem nos trazendo uma nova compreensão da realidade que nos cerca, a respeito do universo de nós mesmos, como a consciência sendo responsável pela criação do mundo exterior, mostrando que a matéria nada mais é do que o colapso quântico da mente, que nós criamos na condição de observadores. Nós plasmamos a realidade com a qual convivemos, de mostrar que, a partir do conhecimento do microcosmo, das micropartículas subatômicas, que o universo é uma rede interconectada, nós somos todos interrelacionados e nos influenciamos mutuamente, não só os chamados seres vivos de uma vida biológica, mas incluindo toda a porção material do universo, e de mostrar que o espaço e tempo são relativos e que esta concepção está em sintonia com os ensinamentos das filosofias das religiões orientais, duas vezes. Então, e que traz como consequências o entendimento da nossa transcendência, que nós não somos matéria bruta, que aquilo que nós entendemos como realidade, na verdade, não é como parece. Há uma limitação das nossas percepções. O mundo não é o que os nossos 5 sentidos básicos percebe e interpreta junto com a nossa mente. O que levou à reaproximação de ciência e espiritualidade a partir da concepção do entendimento da existência da consciência, do princípio inteligente, organizador das formas, né? E da concepção de Deus, que também é um fruto
desse entendimento do trabalho que a física quântica tem realizado. Porque se nós, como observadores, criamos a realidade que nos cerca, deve existir o observador supremo, que plasmou o universo com essa finalidade útil, infinitamente sábio, no qual convivemos. Então, uma reaproximação de ciência e espiritualidade a partir do paradigma quântico. Apesar de tudo isso, a quase totalidade de todas as áreas do conhecimento humano ainda tem por fundamento o paradigma da física clássica, que tem os seus ícones em Galileu, Newton e Descartes, que estabelece exatamente que a matéria é uma realidade concreta, que o universo é uma grande máquina, que a realidade pode ser vista como objetos separados, o espaço é tridimensional, não admite as multidimensões do espaço, e que o tempo é linear, dividido em passado, presente e futuro, não admitindo a relatividade do tempo, como nos mostra a teoria da relatividade. Isso, com certeza, estabeleceu em definitivo a completa separação entre alma e matéria, havendo até a concepção de que a alma, o psiquismo, o sentimento, a inteligência, seria uma secreção da matéria, uma secreção do cérebro. Como se o efeito pudesse ser maior do que a causa que o gerou, indo de encontro profundamente aos próprios aforismas da ciência clássica. Isso, com certeza, criou as bases para que florescesse o pensamento materialista, a concepção materialista da vida, baseada apenas naquilo que se vê, que se percebe, e o homem passa a acreditar que é um corpo físico, biológico, que tem uma vida rápida, transitória, que precisa aproveitar a todo custo, que precisa ter poder, que precisa ter dinheiro, que precisa gozar dos prazeres e vivenciar as paixões, né? Há uma alienação total do seu mundo interior, do que ele é em essência, o que significa o sentimento, o amor, né? A própria inteligência. E essa alienação causada exatamente porque, ora, se eu sou o que eu vejo, aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso medir, então nada mais me interessa. E ele se desvincula dessa necessidade humana do autoconhecimento para estabelecer exatamente a sua jornada em busca da felicidade e da plenitude. Acho que vai atrasar meu tempo, viu? Então, esta ciência materialista, como diz, e como estabelece o Goswami, ela coloca que a consciência, a porção mais sublime do ser, é, na verdade, uma consequência da estruturação cerebral, do funcionamento cerebral. É a causação ascendente que ele coloca no livro O Método Quântico. A própria física quântica nos coloca que a consciência, que é colocada no paradigma clássico como a consequência final, ela é exatamente o componente fundamental da realidade. Consciência e corpo estão relacionados e conectados desde os níveis sutis de ondas quânticas, partículas, fótons, átomos, moléculas, células, etc., até a matéria mais sólida. Na verdade, tudo é a mesma matéria, manifestando-se em frequência, níveis vibratórios ou densidades diferentes. Está lá no livro O Cérebro Quântico, de Jeffrey Satinover. Vindo ao encontro, não só do que colocou as filosofias orientais há milênios, mas do que foi ratificado pela doutrina espírita, estabelecendo exatamente esta nova compreensão da vida e do universo e do seu significado.
Então, o universo e todas as suas manifestações fenomênicas, que nós chamamos de matéria, de corpos, na verdade é uma estruturação, uma organização dada por uma consciência, por uma inteligência. E essa inteligência está presente no universo, intimamente relacionada. Em tudo no universo existe essa interação, consciência, com aquilo que chamamos de matéria. E o nosso próprio corpo físico nada mais é do que uma modulação vibratória multidimensional. Né? Uma modulação vibratória multidimensional, aonde apenas a diferença existe entre os nossos diversos corpos de expressão é na vibração da energia que o compõe. Da energia que o compõe. Então, a diferença é apenas vibratória. É o que nos colocou Einstein, que matéria é energia, é luz coagulada. A diferença seria então apenas vibratória. E na nossa constituição, como seres humanos encarnados, nós vamos ter então essas diferentes modulações vibratórias compondo a nossa constituição nas multidimensões do espaço em que nos expressamos. Então temos lá a matéria, que é o nosso corpo biológico, propriamente dito, o mais visível, e temos o corpo espiritual, compostos dessa energia semimaterial, cuja diferença do corpo físico é apenas vibratória, e temos a vibração máxima, que se localiza exatamente em nossa essência, aquilo que nós chamamos de espírito. Então nós estamos integrados, como está integrado todo o universo, né, com o nosso corpo físico, a nossa essência, utilizando-se desse corpo intermediário, energeticamente intermediário, que é o corpo espiritual ou perispírito, proposto também por Allan Kardec. A doutora Irvênia Prada nos traz uma colocação muito interessante nos seus trabalhos. Eu coloquei ali numa moldura, porque realmente ela merece essa moldura, pela extraordinária pessoa que ela é, ser humano maravilhoso, cientista. Ela diz que a dualidade espírito-matéria não corresponde exatamente a uma polarização de dois elementos absolutamente diversificados. Inclusive, didaticamente, a doutrina espírita nos coloca a existência do espírito e da matéria como uma dualidade. Na verdade, existe essa integração, essa inter-relação vibratória entre esses dois elementos da realidade. Mas, sobretudo, de um recurso didático de que os espíritos mensageiros se valeram para simplificar o quanto possível para nós a percepção desse grande mistério, o da manifestação da vida. Desculpa. Então, assim aos poucos vai surgindo um novo entendimento de que o átomo não se transforma em arcanjo. Olha que colocação corajosa, né? Porque a gente sabe pelo Livro dos Espíritos que a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Mas o átomo é um simbolismo material da realidade. Representa a parte material. E o arcanjo é espírito. Na verdade, a evolução se dá integrada, espírito e matéria. Então, é o princípio inteligente criado simples e ignorante que em sua trajetória evolutiva atua na matéria em diferentes representações fenomênicas segundo o seu estágio de desenvolvimento, a sua capacidade, o seu nível de consciência na realidade em que ele se insere. Então, temos aqui uma colocação muito interessante, feita no ano 540 depois de Cristo, pelo Papa São Gregório, onde ele diz, num momento assim de rara, né, inspiração, que o ser humano tem algo dos anjos, algo dos pássaros, algo das flores e algo das pedras. Captou exatamente a concepção da
rede integrada que nós somos com todo o universo, com todos os seres, com toda a criação, em plano menor e em plano maior. Então, afinal, precisamos definir o que é a vida, para entendermos todo esse processo a qual nos propomos. Então, a vida, para sermos sintéticos, não é o corpo biológico que nasce, cresce, tem metabolismo, se reproduz, adoece e morre. Isso deverá mudar completamente as concepções da bioética, porque a vida é exatamente o que organiza a matéria, o que estrutura o corpo biológico para poder se expressar aqui na dimensão física, e também o corpo espiritual para se expressar na dimensão espiritual. Se organiza a matéria, é independente da matéria e existe fora da matéria. Se utiliza da matéria para um aprendizado, uma experiência de crescimento. Com o fenômeno da morte biológica, deixa aquele corpo e volta para a sua realidade intrínseca na dimensão espiritual, evidentemente podendo se ligar novamente a uma outra matéria, a uma nova estruturação, para dar continuidade ao seu processo de aprendizado e de crescimento. Então, a vida é o espírito eterno e imortal, indestrutível, com as suas potencialidades a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas, potencialidades divinas. Então, já temos, do ponto de vista científico, filosófico, moral, histórico, racional, dedutivo, de todos os tipos de origens, evidências e comprovações as maiores para quem buscar esse conhecimento, para quem está aberto a novas concepções, sobre a evidência, a comprovação da imortalidade da alma. Então, a organização do nosso corpo, ao qual já nos referimos, o acaso, a formação e a negentropia da matéria biológica, porque no universo da matéria, sem a propriedade biológica, tudo tende a se desagregar. O nosso corpo não, ele vem de uma união de dois gametas e ele se estrutura, se organiza, se diferencia, cresce energeticamente por ação de uma força inteligente que a ele se associou na sua estruturação. Então, a vida biológica nega a entropia, que é a desorganização da matéria. A espacialidade do corpo, que é exatamente como é que se explica que duas células unidimensionais começam a se multiplicar, estruturam um corpo em 3 dimensões, com uma organização espacial, contendo trilhões de células, células que se diferenciam num determinado tempo, num determinado momento, e que se deslocam para organizar, estruturar as organelas que pertencem a esse corpo, como os olhos, a boca, os dentes, os ossos, o fígado, cada célula se dirigindo para o seu local. É imprescindível que haja um comando, que haja algo que leve a essa organização, concebido no modelo organizador biológico, do professor Hernani Guimarães. Então, a exteriorização da consciência e do sentimento, nós não podemos entender a matéria bruta pensando, raciocinando, tendo inteligência, tendo memória, uma memória dessas que a gente usa na nossa vida de relação. Então, a sobrevivência da mente, a renovação do corpo, a cada 7 anos nós temos um novo corpo, nós já fomos uma criancinha, um recém-nascido, o nosso corpo hoje é totalmente diferente. Os nossos átomos, as nossas moléculas estão constantemente sendo renovadas, mas persiste a individualidade com todas as suas aquisições, com os seus conhecimentos, com os seus sentimentos, com todas as suas virtudes e defeitos, apesar das mudanças que acontecem no corpo. Então, algo sobrevive às transformações orgânicas, e isso se deve ao princípio inteligente ou princípio espiritual. As provas mediúnicas, que já foram aqui comentadas, as pesquisas sobre a reencarnação, lembranças de vidas passadas,
Se eu me lembro de algo que pertenceu a uma outra vida, é porque algo de mim sobreviveu à morte, uma morte anterior, e trouxe para a vida atual as lembranças registradas de alguma forma e que se expressam na vida atual. A existência das proteínas, do DNA e da célula como estruturas delicadíssimas, já altamente complexas, que jamais poderiam ter surgido pelo acaso, sem que uma inteligência estivesse por trás para estruturá-las. Isso já está comprovado matematicamente, através de cálculo de probabilidades, a impossibilidade disso ter surgido pelo acaso. E as pesquisas da neurociência e da neuroimagem hoje, que apontam para a existência do espírito. Experiências como as dos acontecimentos de quase morte, em que as pessoas, após parada cardíaca, parada circulatória e parada do funcionamento cerebral, detectada por instrumentos, após serem recuperadas, 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutos depois, elas relatam vivências, experiências durante aquele período, experiências concatenadas, experiências sublimes, que inclusive modificam o comportamento, a atitude mental e as crenças das pessoas. Então, esse grande neuropsiquiatra, Peter Felich, ele coloca que não existe experiência vivencial sem a função cerebral estar íntegra. E se essa experiência acontece, podemos afirmar que a mente e o cérebro não são a mesma coisa. E as pesquisas mais recentes no campo da neuroimagem, que fizeram registro da atividade cerebral, do metabolismo cerebral durante, por exemplo, a regressão de memória, mostram que as lembranças estão na área da memória do cérebro e não na área da criatividade, da ilusão das pessoas, como alguns tentam dizer, mostrando que são experiências reais que estão fixadas e registradas na memória que se expressa ali no cérebro físico. Então, durante meditação, por exemplo, o mapeamento cerebral mostra áreas específicas do cérebro que estão relacionadas às experiências místicas do ser humano, do relacionamento com Deus, com o plano espiritual, áreas relacionadas à mediunidade, que se iluminam durante os processos de detecção com esses exames. E uma experiência também muito interessante é aquela que mostra que o pensamento não é uma secreção do cérebro, mas que primeiro nós pensamos, depois o cérebro é ativado. Inclusive esse tempo de ativação cerebral já foi inclusive medido. Significa o quê? Se primeiro nós pensamos, depois o cérebro é ativado, nós podemos deduzir que o nosso cérebro, o pensamento, aliás, é quem comanda o cérebro, é quem comanda o funcionamento cerebral, é quem determina como o cérebro vai imprimir no sistema nervoso e nas glândulas a maneira como elas vão exercer a sua função. Então, se o pensamento comanda o cérebro, o pensamento é extrafísico, está numa outra dimensão, está na dimensão espiritual. Allan Kardec já nos trouxe com muita propriedade que para que haja essa atuação do ser pensante no corpo físico, é imprescindível um elemento semimaterial que integre essas duas dimensões do ser humano. Entre a essência espiritual e o corpo físico, vamos chamar de grosseiramente material, existe um corpo semimaterial, que ele chamou de perispírito, que é aquele veículo de transmissão do pensamento e das percepções também do corpo físico, e que durante a vida corporal serve de liame entre o espírito e a matéria. O que o espírito quer, o corpo executa, e a condução da vontade, do pensamento é feita através do perispírito. O que o corpo aprende, o que o corpo percebe,
é levado para a essência espiritual como experiência também através desse corpo espiritual ou perispírito. Então, para que o espírito possa exercer a ação sobre a matéria, ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, que é por demais grosseira, para que o espírito possa exercer sua ação diretamente sobre ela. E de onde vem esse corpo espiritual? Esse corpo espiritual é uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco inteligente ou alma. Ou seja, o ser pensante, a inteligência, a consciência, utilizando-se do fluido cósmico universal, que é a essência fundamental de toda a existência material do universo, e que hoje já está sendo pesquisado também na física quântica, na física moderna, como a matéria negra, e que preenche todo o universo. Não existe nenhuma área do universo que não esteja repleta e impregnada deste fluido, né? É ele que dá origem a todas as formas de matéria, nos seus mais diferentes tipos, exatamente sob a ação da inteligência que a plasma através do processo do colapso quântico, dando-lhe uma vibração que vai fazer com que ela se expresse na realidade física das mais diferentes maneiras, né? Então, a inteligência plasma esse corpo espiritual, que é esse intermediário que comanda a fisiologia do corpo físico, o funcionamento das células, das glândulas, do sistema imunológico, do sistema nervoso, do sistema endócrino, integra esse funcionamento, dando uma resposta adequada e em sintonia com a onda mental que veio lá do espírito, do ser, da essência, como uma expressão da sua vontade, dos seus sentimentos, dos seus desejos. Então é todo esse processo que vem a fazer com que nós sejamos seres multidimensionais. Não somos um corpo físico apenas. Nós somos um corpo espiritual que foi plasmado pela nossa essência, pelo que nós somos em realidade, o espírito eterno e imortal, e que se utiliza desses corpos para se expressar, para aprender, para se iluminar, para se sublimar nas diferentes experiências reencarnatórias. Existem duas áreas aí que são extremamente importantes e que hoje já são fruto dos nossos estudos, das nossas pesquisas, que são exatamente a interface entre o corpo espiritual e o corpo físico, né? Aquela interface que Allan Kardec chamou de corpo vital, ou duplo etérico, que está integrada, interrelacionada intimamente com o campo genético, com os átomos, com as moléculas do nosso corpo físico. E temos uma outra área muito importante, que é a área, essa interface entre o corpo espiritual e o espírito, a nossa essência, chamada de campo mental, né? Porque essas áreas são extremamente importantes porque elas são câmaras de transdução da onda mental. Então, o impulso gerado no espírito, a vontade, o desejo, a ideia, o sentimento, a nível do campo mental, sofre um processo de materialização, de modulação vibratória, e se estrutura naquilo que nós chamamos de pensamento, que é uma energia eletromagnética, supraluminar, velocidade acima da velocidade da luz, que transita no corpo espiritual em direção à interface perispírito-corpo físico. E lá, novamente, sofre uma transdução, aonde a glândula pineal tem um papel fundamental como transdutor de ondas mentais, de pensamentos, em energias neuroquímicas. Que na prática significa que o pensamento se materializa no nosso corpo físico sobre a forma de
condutores químicos, de proteínas, de polipeptídeos, que contêm a mensagem que o espírito quis dar ao corpo, às glândulas, ao sistema nervoso, ao sistema imunológico. Então é uma integração perfeita, extraordinária, e nós fazemos parte disso como criaturas de Deus. Então é algo extraordinário e que vem trazer novos horizontes à compreensão da saúde, da doença, do trabalho da medicina, da espiritualidade e dos tratamentos. Então é um novo paradigma que se abre ao entendimento, a nortear os caminhos que a medicina tem que seguir para atingir os seus nobres objetivos e trabalhar pela felicidade do ser humano. Por que isso se torna tão importante também? Porque se o nosso sentimento é desarticulado, distanciado da sintonia com a lei cósmica do amor, que é Deus no universo, esse sentimento desarticulado cria pensamentos desarticulados de energias deletérias que danificam a estrutura do nosso corpo espiritual, desarmonizando as suas energias e, consequentemente, desestruturando, desarmonizando, destrambelhando as nossas células do corpo físico e o funcionamento dos nossos sistemas. Então, ser bom, ser honesto, ser cumpridor do dever, praticar a fraternidade, não é uma colocação dogmática, pieguista de religião. É uma necessidade científica, uma prioridade absoluta para as nossas vidas. É aí que entendemos que doença é o escoadouro das enfermidades da alma, como diz o Espírito Emmanuel. E que não existe a doença como uma entidade isolada que acomete o corpo físico. Existe o espírito doente que criou a doença e que se manifesta em toda a sua economia, em todas as dimensões da sua realidade, das suas expressões. Então, aí sim, sucintamente, o trânsito da alma ao corpo físico, nos dois sentidos, evidentemente. As experiências físicas retornam ao espírito como aprendizado, como amadurecimento. E é exatamente este o trânsito. O sentimento, a decisão, a vontade e os desejos criam uma onda mental que se transforma em pensamento, que é uma onda eletromagnética que reveste o sentimento, e esse sentimento, esse pensamento chegando no corpo físico, ele se transforma em neurotransmissores, em frequência cardíaca, em pressão arterial, em frequência respiratória, em coagulação, em funcionamento do nosso corpo. Logo, o nosso corpo funciona como nós determinamos que ele precisa funcionar. Daí a necessidade da educação dos sentimentos, da postura, da atitude mental para a harmonização do nosso corpo espiritual e do nosso corpo físico. E aqui nós estamos vendo exatamente da alma ao corpo físico. Depois que nós começamos a entender essas coisas, facilmente a gente consegue fazer uma análise das dimensões do ser humano, vendo uma pessoa, por exemplo, encolerizada como esta. Então vamos observar o corpo físico, inicialmente, que é o que a gente está mais acostumado, que é o que a gente vê em primeiro lugar e que foi o que levou ao desenvolvimento das ciências materialistas, porque é o que os nossos 5 sentidos tocam. Então aí está uma pessoa com rubor facial, com a musculatura contraída, altamente tensa, os olhos esbugalhados, a frequência cardíaca elevadíssima, a pressão arterial no último grau, né? E a temperatura do corpo está elevada. Existem várias mudanças que a gente pode detectar com os exames laboratoriais, o aumento do cortisol, dos hormônios, do estresse, que geram lesão vascular, infarto, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, fatores de risco para a saúde. Então podemos fazer uma análise ampla do corpo físico, e é o que a medicina faz com muita eficiência. E o que é que nós poderemos perceber também? Que ele está com pensamentos.
Podemos ou não podemos deduzir? Que pensamentos? Pensamentos de agressividade, de raiva, de querer destruir o próximo, de querer mudar uma situação que às vezes não compete a ele. Então aqueles pensamentos estão ali bombardeando o cérebro, que está fazendo as glândulas agirem daquela forma. E o que é que está criando esses pensamentos? Exatamente esse sentimento do ódio. O que é que precisa ser mudado? Eu posso dar para ele um tranquilizante para atuar na parte bioquímica, eu posso dar um remédio para baixar a pressão, posso. Mas eu vou curar esse paciente, eu vou mudar a história da sua patologia e as consequências funestas que aquela patologia apresenta? Evidentemente que não. Se eu não mudar a natureza, a qualidade dos pensamentos e atuar principalmente na modificação dos sentimentos, na reforma íntima. É por isso que Jesus foi o médico dos médicos, foi o cientista dos cientistas, o maior antecipador dos modernos caminhos que a medicina haverá de perseguir para atingir os seus objetivos. Atuar no sentimento, na transformação moral, na reforma íntima do ser, para que ele possa se desvencilhar das enfermidades. Vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior, colocando no desvio do sentimento a causa profunda de todas as doenças, o que aliás hoje já é para a nossa alegria e nossa satisfação. Uma visão da moderna medicina. Não existem doenças psicossomáticas. Hoje nós já estamos convivendo com a visão psicossomática para as enfermidades. Todas as doenças são de natureza psíquica, traduzindo, espiritual. Então a doença é o escoadouro das enfermidades da alma, e saúde é a perfeita harmonia da alma. Emmanuel é o Consolador. Olha, eu tive um tempo aí de prejuízo, porque realmente aqui a coisa está complicada. Então, por favor, me dê um desconto. Então, falamos da glândula pineal como transdutor da energia pensante, do pensamento, em estímulos neuroquímicos a nível lá do encéfalo, e transformando as ondas magnéticas do pensamento em energia neuroquímica. É a glândula da vida mental, da mediunidade, de todas as funções orgânicas sob o comando do espírito. Órgão endócrino, regulador dos reguladores hipotalâmicos, comanda os ciclos vitais. O hipotálamo comanda a hipófise comanda as glândulas do corpo físico, mas o hipotálamo é comandado pelos hormônios psíquicos da glândula pineal. Então, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa, a partir do sistema nervoso, a partir do sistema endócrino e imunológico. Os pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Isso aí não foi deduzido da doutrina espírita, não, que já trouxe essas antecipações, principalmente com o espírito André Luiz, a partir da psicografia de Chico Xavier na década de 50. Né? Então, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Não são os hormônios e neurotransmissores que dirigem o nosso corpo, mas nossas crenças, que criam os neurotransmissores para atender ao comando do espírito, que vem lá da profundidade do nosso ser. A crença de que somos meras e frágeis máquinas controladas por genes está sendo gradualmente substituída pela consciência que somos os próprios geradores e administradores de nossa vida e do mundo que nos cerca. Então, Bruce Lipton, um dos mais festejados biólogos geneticistas da atualidade, no seu livro Biologia da Crença, que nós recomendamos. Também o projeto Genoma, com as suas conclusões, já desmistificou aquela crença da ciência clássica, cartesiana, de que tudo na nossa vida, no nosso funcionamento, estava determinado pelos genes. Né? Então isso aí já não é mais uma teoria, uma tese, e já foi substituída pelos fatos de que o genoma é versátil.
Um mesmo gene pode fabricar vários tipos de proteínas, de enzimas, de acordo com a orientação que lhe chega a partir de neuropeptídeos que vêm do citoplasma da célula, que penetram no núcleo e informam ao núcleo como o gene deve funcionar. Então não é o gene que determina, é alguma coisa que está além dos genes e que a doutrina espírita nos traz como as nossas ondas mentais, a maneira como nós funcionamos, que atuando no citoplasma das células, gerando esses neurotransmissores, particularmente a partir dos bióforos, como as mitocôndrias, enviam essas mensagens para o núcleo das células, e as células, os genes lá, vão funcionar de acordo com essas orientações, com esse comando que chega até eles, né? Então, a inteligência influenciando o citoplasma, isso aqui é uma colocação de André Luiz em 1958, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho que necessita para expressar-se, por intermédio das mitocôndrias. A mente transmite ao carro físico, a que se ajusta, todos os seus estados, felizes ou infelizes. Estruturas mentais influenciam os genes, caso Murakami, 1997, vindo ao encontro das colocações do conhecimento espiritual, particularmente através do André Luiz. Então há uma ratificação da ciência. O espírito influencia o citoplasma, o Bruce Lipton, ao qual eu me referi há pouco. Doutora Candice Pert, aquela grande estudiosa do sistema da integração, da descoberta dessa integração do sistema neuroendócrino imunológico, né? Ela coloca que os neuropeptídeos são a ponte entre a mente e o corpo. Então, em perfeita sintonia com o paradigma médico-espírito que nós estamos trabalhando atualmente através das exames. Então, a aquisição, estamos encerrando, viu, doutor? A aquisição da consciência é processo lento e profundo, porque se encontra em germe no próprio ser, como a pérola preciosa na concha escura do molusco, onde se desenvolve após a irritação do tecido, no tecido que lhe dá origem. Joana de Ângeles. As pérolas são produtos da dor, resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia a penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida, de algum modo não produz pérola, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de alguém? Já foi acusado de ter dito coisas que não disse? Suas ideias foram rejeitadas ou mal interpretadas? Você já sofreu duros golpes do preconceito? Então produz uma pérola. Cubra suas mágoas com várias camadas de amor. Infelizmente, são poucas as pessoas que se interessam por esse tipo de movimento ou atitude. A maioria aprende apenas a cultivar ressentimentos, deixando as feridas abertas, alimentando-as com vários tipos de sentimentos mesquinhos e, portanto, não permitindo que se cicatrizem. Assim, na prática, o que vemos são muitas ostras vazias, não porque não tenham sido feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender e transformar a dor em amor. Que brilhe a vossa luz. Muito obrigado.